Essa é a história do jovem rei. Um cantor e compositor muito famoso mundialmente, certa vez foi convidado para uma entrevista com os âncoras de uma TV, de uma emissora de TV muito prestigiada nos Estados Unidos. No meio da entrevista, os âncoras foram ousados e começaram a fazer chacota e rir entre eles do entrevistado. Após terminarem de rir, o entrevistado, com um semblante muito sério, aproveitou a deixa e, enquanto os três apresentadores prestavam atenção, disse: em um passado muito distante, existia um rei que tinha muitas terras, exércitos e muitas posses. Sua cidade era bem construída, bela, famosa e formosa, entre as cidades de toda a região. Certa vez, em uma das grandes festas que os serviçais do rei organizavam para o povo, dentro daquela cidadela, um jovem rapaz teve a oportunidade de conhecer o jovem rei e dialogar com ele. Em todos os anos que o jovem morava ali, o rapaz viu as raras vezes que o rei sorriu. Pois apesar de benquisto pelo seu povo, o rei não era de muitas risadas em público. Apesar dos feitos da sua cidade e da sua personalidade excêntrica do jovem rei, o rapaz pensara que ele era ranzinza, rude, sem graça. E na festa, o bobo da corte fazia graça e todo mundo ria, todo o povo caía na gargalhada. Enquanto todos caíam na gargalhada e ria do bobo, o rapaz inocentemente se aproximou do rei e perguntou: por que Vossa Majestade é tão séria? Parece ser incontente, parece não ser contente com seu reino. O rei ficou em silêncio, e naquele silêncio emudecedor, o rapaz constrangido, já quase se retirando da presença do rei, daquele jovem rei, então de repente, o rei rompe o silêncio e responde: garoto, olha para mim. Então o rapaz, com os olhos espantados, olha para o rei. Agora, rapaz, olhe para o bobo fazendo graça. Enquanto o jovem observava o bobo fazendo graça na festa e todo mundo ria, o rei então disse ao rapaz: garoto, não leve a vida tão a sério, mas entre se portar como um bobo ou se portar como um rei, escolha como você quer ser lembrado, pois para toda a eternidade este será seu legado. Uma década se passou e aquele rapaz se tornou um grande general de guerra, o primeiro da cavalaria do rei e líder de todos os seus exércitos. Se tornou o mais famoso guerreiro que existia em todos os reinos de todos os tempos. Fora reconhecido por toda a cidade e seu nome era temido e admirado até pelos seus inimigos. Seus grandes feitos e batalhas eram comentadas e louvadas por todos os povos e os grandes reinos que existiam na época. Agora, já na entrevista, o cantor em tom humorado indagou a âncora da TV: entenderam a história? O apresentador principal responde: não, e ri. O cantor famoso rebate: tudo bem, então me traz algo para beber, por gentileza? Meu copo ficou vazio enquanto vocês me divertiam, bobos. E qual é a moral da história aqui? Não leve a vida tão a sério. Ria, se divirta, mas honre seu legado. Pois assim como uma abelha não perde tempo tentando convencer a mosca que mel é melhor que merda, um rei não diz que é rei, nem tenta convencer ninguém disso. Ele age como rei e não perde tempo se importando com bobos ou o que eles vão pensar. Afinal, ele sabe o legado que ele vai deixar para toda a história, que é de um rei e não de um bobo. Pois entre a polaridade de ser temido ou amado, o jovem sábio rei reconhecia quem ele era e o peso da sua identidade, sabia ser equilibrado, temido e amado. Escrevi essa parábola a vocês para se lembrarem do legado de vocês quando se depararem com os que ri de tudo, os bobos da corte, zombadores dos últimos dias. Em face a difícil prova e tentações, se lembrem das promessas de Jesus.
ou vocês nunca serão lembrados, nem por este mundo, nem pelo que virá após esse. Afinal, de quantos reis você já ouviu falar? De vários, não? E de quantos bobos? Fala um nome para mim. Que deixou um legado. Se lembre do seu legado na terra, de quem você é para toda a eternidade. Filhos e filhas, herdeira do trono do Rei dos Reis. Jesus, o soberano sobre toda a criação. O poderoso soberano que foi traído e sangrou nessa terra. Mas o legado que Jesus Cristo, somente com 12 apóstolos, nos deixou, atravessa os séculos e transcende todas as eras, todos os séculos. Está escrito, ele fez a promessa para nós. Ao vencedor darei direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Apocalipse capítulo 3, verso 21. E aí também existem palavras na Bíblia que dá advertências, como: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a sua promessa e da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que, há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, e essa foi formada da água e pela água. E pela água que o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo eterno. Não se esqueça disso. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Meus amados, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será completamente destruída, desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apreciando a sua vinda. Está escrito, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperando novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperamos estas coisas, vamos nos empenhar para ser encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Escrevo e digo da mesma forma em todas as suas cartas, falando delas sobre estes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, manipulam, distorcem a palavra, como também fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles, né? Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro, para os que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todo sempre. Amém? Para finalizar, eu vou deixar agora um verso que diz que nos últimos dias, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos, né? Então, pessoal, nós estamos nos últimos dias. Essa é a última civilização na Terra. Se porte como um rei
porque você tem um legado a deixar para toda a eternidade. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço, seu amigo Seven. É nóis.